Capricornianos e capricornianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Capricornianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva, para o mês de novembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim, capricornianos? Já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para aqui e para agora. Vamos entender o que é espiritualidade, os nossos mentores, protetores espirituais vão trazer para este momento, quais são as energias disponíveis para o mês de novembro de 2025. Energia geral, já te convido a se inscrever no canal Capricorniano, a comentar esse vídeo, a sua interação, a sua participação, a energia de troca, que é muito, muito, muito importante. Combinados? Bora lá? Energia geral para o signo de Capricórnio. Olha isso! Olha isso! A gente tem o 4 de copas e a carta do Sol. Capricorniano. A carta do Sol, junto com o 4 de copas, é como se a vida fosse iluminar uma direção que você ainda não caminha. É como se a vida fosse iluminar uma área da sua vida que você ainda não está olhando com a importância que precisa. É como se a vida fosse iluminar, por exemplo, vamos falar aqui com situações práticas, né? Por exemplo, eu tenho um relacionamento. Tive uma briga com a pessoa que eu me relaciono, ou então terminamos, houve um término, ou então dentro da minha vida profissional não vejo propósito naquilo que eu faço, sabe? Estou muito no automático. É como se a vida fosse iluminar um caminho para que você consiga entender o porquê de ainda estar vivendo o sofrimento, ou essa situação profissional, ou essa falta de alinhamento, ou essa falta de conexão com a pessoa, sabe? Porque o 4 de copas é uma carta que mostra que eu tenho os recursos, né? Eu tenho 4 copas, só que eu estou focado em 3, que está aqui, e a 4ª copa, ela está na mão da espiritualidade, que eu não consigo olhar, não é que eu não consigo, eu não... É como se eu estivesse muito concentrado aqui na frente e o caminho que eu preciso que está alinhado comigo, a pessoa que eu preciso que está alinhada comigo, a situação que vai me trazer alinhamento, propósito, paz, completude, felicidade, né, de um modo geral, digamos assim, ela está numa outra direção. Só que a carta do Sol, quando eu falo disso em um lado, por exemplo, se eu não tivesse a carta do Sol aqui, eu ia falar que você ainda não está olhando, ou que isso, por mais que já esteja disponível, é uma coisa que você não decidiu olhar, está muito focado naquilo que passou, está muito focado naquilo que você já conhece, está muito focado em estruturar coisas, em bases, em relacionamentos, digamos assim, que já não trazem mais esse ímpeto, sabe? Essa impulsividade de estar vivo, digamos. Só que a carta do Sol, ela traz uma luz que ilumina um caminho. Por exemplo, eu estou aqui, né, olhando aqui, e de repente tem uma luz que vem daqui, que é onde está essa copa, que me faz virar e olhar para essa copa, sabe? Que me faz enxergar que existe algo melhor de um outro lado, ou que existe uma resposta, um porquê por trás dessa situação que eu estou vivendo, sabe? E quando a gente consegue ter o entendimento daquilo que a gente vive, ou o entendimento daquilo que nos acontece, é onde a gente de fato aceita, né? E é onde a gente de fato também consegue entender o detalhe de cada coisa. A gente tira algumas vendas. E o mais importante aqui é lembrar de que você não está sozinho. Existe algo que te protege, existe algo que estrutura a sua jornada, que alinha, que é como se alguém escutasse as suas orações, sabe? É como se alguém escutasse os seus pedidos. E se você ainda não parou e pediu com fé, com gratidão, com paixão mesmo, com amor,
aquilo que você deseja na sua vida, um novo direcionamento, um novo caminho, uma nova oportunidade, se você ainda não se concentrou, respirou, porque a vida ela nos escuta, a espiritualidade nos escuta quando a gente se escuta. E não tem como eu me escutar se eu estou em volta de um monte de barulho, se eu estou em volta de um monte de sentimentos, sabe? E muito desses momentos onde a gente consegue fazer essa conexão é no silêncio com nós mesmos. Então eu já te convido, assim que terminar essa leitura, respira fundo, se conecta consigo mesmo. Se você não sabe exatamente aquilo que você quer, pede à espiritualidade para te mostrar aquilo que é importante a ser vivido na sua história, neste momento, no aqui e no agora. Para que aquilo que já está disponível, porque o 4 de copas fala de uma coisa que já está disponível, seja manifestado, seja materializado na sua vida, tá? Novembro traz esse grande sol capricorniano. Novembro traz esse grande sim, esse grande... É um caminho mesmo que se abre, tá? É um caminho que te tira do passado, é um caminho que te tira dos questionamentos, é um caminho que te conecta consigo mesmo, porque o sol, a gente só consegue enxergar ele se a gente estiver conectado, né? É como se tivessem muitas nuvens ali, e essas nuvens são os nossos padrões, as nossas desconexões, mas o sol está lá. E quando eu me conecto com o sol, comigo mesmo, com a espiritualidade, com algo que é maior do que eu, com a minha alma, é como se, mesmo com as nuvens, mesmo com os pensamentos, o sol conseguisse transpassar e se conectar comigo, sabe? E aqui eu vejo um grande caminho, né? Eu vejo uma grande celebração para novembro. Posso estar falando, no fundo do deck ficou o 4 de paus. O 4 de paus, além de celebrar, ele fala também de estruturação. Em muitos tarôs é representado como a carta do casamento, né? Posso estar falando aqui de você, de fato, se conectando com algo maior, com algo mais estruturado, com uma pessoa talvez que venha, vamos entender isso um pouco melhor, mas com uma pessoa que venha talvez para ficar, com uma oportunidade profissional que venha para trazer paz, para trazer completude, tá? Aqui a gente está falando muito de uma questão espiritual, de uma questão de interna, né? Não é aquela paz ou aquela alegria de eu estar numa mesa e poder pagar para todo mundo, pagar a conta de todo mundo, ou então ostentar demais para o outro. É quando eu ostento a paz de espírito que habita dentro de mim, tá? Vamos ver aqui o que mais, capricorniano? 3 cartas, por favor. Olha. Muito bem, ó. No fundo do deck ficou o 8 de ouros, que é esse reconhecimento, que é essa... a vida me devolvendo o meu esforço, a vida me devolvendo a bondade que eu fiz, a vida me devolvendo a energia que eu espalho, sabe? O 8 de ouros é muito, ele traz muito um reconhecimento material, né, de dinheiro, de eu tendo de volta dinheiro, de eu tendo o avião passando e confirmando, como diz a... Tem uma taróloga que ela fala isso, esqueci o nome dela agora, enfim. Mas é isso, é como se fosse algo... E isso, né, essa questão do avião agora me traz uma energia de velocidade, porque dentre os meios de locomoção, de transporte que a gente conhece, que a gente tem mais acesso, o avião é um dos que traz com mais rapidez aquilo que a gente espera. Então esse reconhecimento, não só financeiro, não só material, é um reconhecimento também daquilo que você entrega, sabe? É um reconhecimento do seu esforço, é um reconhecimento de ter passado por muitos momentos de solitude e agora a vida entendendo que você está pronto ou preparado para compartilhar um pouco mais em algumas outras experiências, compartilhar outras experiências em outras áreas da sua vida, digamos assim, tá? Cavaleiro de paus, o 7 de paus invertido e o Ás de espadas também invertido. Capricorniano, aqui, de um modo geral, existe um posicionamento que não tem sido feito. É algo que você não está defendendo a sua história, você não está defendendo a sua verdade, você não está defendendo de fato aquilo que você acredita, você não está defendendo
com unhas e dentes você, sabe? É como se você estivesse se deixando para trás em alguma circunstância. Que eu posso estar falando na sua área profissional, mas eu também posso estar falando na sua área pessoal, na sua área de relacionamentos. É muito de você não se posicionando na hora que precisa se posicionar. É você, muitas vezes, aceitando o que o outro oferece com medo de não ter aquilo em algum momento, sabe? Por mais que seja pouco, ainda é como se fosse algo que te sustenta. Mas a vida está falando, existe algo muito melhor. Existe uma estruturação, existe uma nova ideia, existe um apoio espiritual que vai te conduzir a algo muito maior, sabe? Só que é preciso você se posicionar. De fato, eu mereço? Se eu mereço, eu estou falando não para aquilo que eu não mereço? Eu estou falando sim na hora que é para falar de fato sim, quero, vou fazer, ou então não quero, isso não é para mim, sabe? Eu estou me posicionando ou eu estou só simplesmente aceitando? O Cavaleiro de Paus, ele traz muito uma questão de velocidade, né, como a gente já havia falado, mas ele traz muito uma questão também de imaturidade. É como se eu não... É como se as outras pessoas, dentro do meu âmbito de relações, é como se as outras pessoas ainda não me enxergassem como algo que de fato eu sou. Mas muitas vezes é porque eu não estou me posicionando como eu sou, sabe? Por isso que elas me enxergam de uma forma diferente. Porque eu não estou me posicionando com verdade em muitos momentos. E aqui tem muito uma questão. É como se você... Como que eu posso explicar isso melhor? Aqui tem uma energia de algo a ser estruturado, mas no sentido de precisa de uma estruturação interna antes que isso se materialize do lado de fora, sabe? Não dá para, por exemplo, um amigo te liga, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, sei lá, o que quer que seja, e você está sempre ali disponível para algo que não te acrescenta tanto, entende? Ou então o seu chefe sempre tem uma demanda e você está ali sempre muito disponível para algo que também não acrescenta o seu propósito, a sua verdade. Você está sempre... Não que você esteja sempre, mas é como se fosse muita permissão, sabe? Estou dando muita liberdade, as pessoas têm muita... A minha vida, em muitos momentos, está sendo muito conduzida pelas emoções, pelo deixar ir, por querer ser bem visto em algumas situações, tá? Vamos entender aqui o que mais? Posso estar falando aqui também de na sua vida de relação, né, na sua vida amorosa, de relacionamentos, alguma coisa chegando para você, tá? Só que é como se isso fosse um teste. É como se isso fosse, de fato, você está pronto para viver aquilo que você realmente quer viver? Ou se eu te der algo que é menos do que aquilo que você quer viver, você vai aceitar? Entende? Tem essa questão. O cavaleiro de paus com o 7 de paus invertido, ele traz muito isso, né? Como se fosse um teste, como se a vida fosse te testar agora em novembro. Você de fato está pronto para vivenciar esse Ás de Espadas, que é essa nova grande oportunidade de transformação, libertação para um novo começo, uma nova jornada? Ou se eu te der mais daquilo que te feriu, você vai continuar aceitando? Entende? Você vai deixar... É como se você não estivesse se posicionando. Não, vida, se você está me dando isso, universo, se você está me trazendo isso, eu já entendo que essa não é uma situação, eu não quero isso. Eu prefiro estar só, prefiro estar comigo, prefiro viver a minha verdade e então ser reconhecido por isso, sabe? Do que aceitar qualquer coisa, do que ficar me permitindo viver abuso, né, profissional, onde a sua voz não é ouvida, sabe? É como se fosse um teste, capricorniano, para o mês de novembro. Mas um teste que te direciona, né? Porque a partir do momento que você começa a se posicionar, a vida te reconhece da forma como você se posiciona e te mostra um novo caminho. E te mostra algo que de fato está alinhado com a sua jornada. 3 cartas, por favor, com o tarô de Osho. Viraram aqui, mas viraram muitas cartas.
3 cartas, por favor. Muito bem. A carta dos enamorados no fundo do deck. Essa carta, na hora que viraram muitas cartas, ela era a que estava de frente, né? Então ela me chamou a atenção, mas ela voltou agora. Fazia parte, sim, da sua leitura. Olha isso. A gente tem o 10 de paus, muito fogo, né? Muito espírito, muita coisa espiritual. São respostas que muitas vezes eu estou buscando por respostas e não estou conseguindo visualizar na matéria, não estou conseguindo processar algumas emoções porque isso vem do espiritual. Isso vem de propósito de alma, propósito de vida, que a gente só consegue enxergar quando está de fato alinhado com nós mesmos, tá? Um momento de silêncio, a carta do vazio, né? Um momento de silêncio, um momento de esvaziar-se. Novembro pede esse momento, capricorniano, de você se conectar com você mesmo. Um momento onde você se conecta com a sua alma, com a sua essência, entende aquilo que é importante para você, entende aquilo que é importante manter, entende aquilo que é importante deixar ir, tá? Aqui, no centro da sua leitura, ficou a carta do louco com o 7 de paus invertido, ou seja, eu preciso parar de dar importância para o pensamento, para o julgamento, para a opinião alheia. Eu preciso dar importância para aquilo que eu acredito que me faz sentir vivo. O que te faz sentir vivo? É isso que deve estar diariamente na sua vida, entende? A carta dos enamorados, no fundo do deck, ela traz muito uma questão, até aqui, voltando agora mais para o âmbito emocional, né? Traz muito de você. É como se você fosse encontrar pessoas, oportunidades, como se você fosse encontrar situações, contratos espirituais que precisam ser vividos na sua vida e na sua história a partir do momento que você se posiciona como você é. Goste quem gostar. Se eu gosto de usar rosa, eu vou usar rosa sempre que eu quiser, sabe? Eu não vou usar rosa só numa ocasião que é favorável para isso. Se eu gosto de usar preto, eu vou usar preto todos os dias, se eu quiser. Entende? Independente do que as outras pessoas vão falar. Se eu sou uma pessoa que é mais quieta, quando alguém pede para eu me posicionar, eu vou me manter quieta, eu não vou me posicionar de uma forma só para poder agradar. Entende? Eu vou continuar vivendo a minha essência, vivendo a minha particularidade. É como se você precisasse deixar de duvidar de si mesmo. É como se você, em alguns momentos, ainda estivesse traindo a si mesmo para agradar outras pessoas. E a vida fala: quando você viver a sua própria essência, eu trago o reconhecimento de volta. Né? O 8, o 10 de copas também. Eu trago aquilo que é importante para ser vivido na sua vida. Eu trago vida para a sua vida. O mais importante que a gente pode ter ou viver é a vida. Né? Não existe nada mais importante do que a vida. Se eu falo aqui, por exemplo, de você esperando por um reconhecimento milionário ou de esperando por muito dinheiro para poder fazer alguma coisa, é como se você não fosse suficiente bom sem o dinheiro para continuar vivendo, entende? O dinheiro é importante sim, é uma energia muito benéfica para a nossa vida, para nos trazer conforto, bem-estar, para nos trazer associação com coisas que vibram em um nível energético, né, num ponto vibracional mais elevado. Então nos permite muitas condições. Só que isso não pode ser mais importante do que quem eu sou. O que é mais importante? Eu ter 10 milhões de reais ou eu acordar amanhã cedo? Sabe? Acordar é muito mais importante, senão não... E é essa consciência que precisa ser trazida para novembro. Eu preciso valorizar a vida que tenho do jeito que é. Entende? E a partir dessa valorização que tenho comigo mesmo, é quando as outras coisas começam a aparecer e se manifestar na minha vida, tá? Vamos pegar aqui com o oráculo da natureza, capricornianos, eu tô com uma energia de touro muito forte nessa leitura. Se você tem touro muito forte, assiste a mensagem também de touro para o mês de novembro. Ou se você está se conectando ou vai se conectar com alguém de touro, isso pode também ser uma referência, né, dessa energia, da importância de você se conectar consigo mesmo primeiro, tá? Antes de se conectar com essa pessoa. O que a natureza, o oráculo das fadas, dos gnomos, traz para este momento, para o mês de novembro, para o signo de Capricórnio? Uma carta, por favor.
Admita os seus sentimentos verdadeiros a você mesmo. O que eu tô sentindo? É aquilo que eu estou transmitindo? A carta da assertividade, né, na sequência. Aquilo que eu estou transmitindo para o outro é de fato aquilo que eu estou sentindo? Eu estou me posicionando, eu estou vivendo as minhas emoções, os meus sentimentos, eu estou me permitindo entender de fato quais são os sentimentos que eu estou vivendo antes de sair transmitindo isso para os outros, para as outras pessoas. Entende? É preciso entender a importância de você entrar nesse processo vazio, nesse processo de reconhecimento de si mesmo. O vazio é onde as coisas acontecem, né? O vazio é onde eu crio espaço. O vazio nada mais é do que um espaço que eu crio para poder novas coisas se materializarem, se manifestarem na minha vida. Coisas mais alinhadas comigo, coisas mais alinhadas com o meu propósito, tá? Capricornianos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha feito algum sentido. Já te agradeço mais uma vez pela sua presença. Peço aí a sua energia de troca. Compartilha, comenta esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se encontra em uma próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!